É fácil ou é difícil ser paciente com as pessoas? Você já ficou irritado porque algo não aconteceu no seu tempo? O que significa para você esperar em Deus? Você acha que paciência é uma qualidade que nasce com a gente ou que é aprendida com o tempo? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora, superintendente de escola bíblica dominical e estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da classe dos pré-adolescentes, que tem o tema Preservando os Valores Cristãos. A nossa lição é a lição 7, Praticando a Paciência. A lição de hoje encontra-se em Romanos, capítulo 5, do versículo 3 ao 5, e Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4. A Bíblia diz que a esperança que vocês têm os mantenha alegres, aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Objetivos da lição: ensinar que a paciência é uma virtude da vida cristã, reforçar que ser paciente é um estilo de vida adotado pelo cristão, ressaltar que a paciência é uma virtude produzida nas tribulações. Conhecendo mais de Deus, querido aluno, a paz do Senhor Jesus. Sabemos que ser paciente é um grande desafio, porém, a Bíblia nos afirma que adquirir paciência é o caminho para que possamos alcançar as bênçãos do Senhor. Ser paciente, de fato, é muito importante para que tenhamos um crescimento espiritual saudável. Isso é o que o Senhor Jesus deseja para nossas vidas. Esperar nunca é fácil. Vivemos num tempo em que tudo acontece rápido, mensagens instantâneas, vídeos curtos e respostas imediatas, mas Deus não trabalha no nosso ritmo, ele trabalha no tempo perfeito. E é nesse tempo de espera que aprendemos uma das virtudes mais valiosas da vida cristã, a paciência. Explique que a paciência é uma atitude espiritual e o fruto do Espírito que se desenvolve quando escolhemos confiar em Deus, mesmo quando nada parece dar certo. Hoje vamos descobrir que ser paciente não é sinal de fraqueza, mas de fé. É a prova de que o nosso coração está firme no Senhor e que Ele transforma cada momento de espera em crescimento e esperança. Você pode acrescentar: a paciência é uma marca do verdadeiro cristão e ela aparece quando não desistimos, quando confiamos mesmo sem entender e quando escolhemos ter paz enquanto esperamos as promessas de Deus. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com uma pessoa que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. E coloca aqui embaixo de onde você está assistindo, qual estado, qual cidade, amém? E sempre lembrando que o slide aqui do lado está aqui embaixo o link para que você, professor, possa baixá-lo e usá-lo em sala de aula, ok? Então vamos lá. Ponto 1. A paciência produz esperança. A paciência é conhecida como a virtude que faz com que a pessoa suporte algo sem reclamar, sem perder a calma, aguentando com tranquilidade uma eventual tristeza. Quem de fato é paciente não desiste dos seus objetivos e é perseverante. Vejamos em que consiste a paciência. A esperança do cristão. A esperança do cristão está em Deus. Abraão, por exemplo, se não tivesse paciência para alcançar a promessa, não seria um homem de fé. A Bíblia discorre que Abraão teve de esperar quase 25 anos para ver se cumprir a promessa de que seria pai. Apesar das circunstâncias, Abraão não murmurou contra Deus nem deixou de servi-lo. Da mesma forma, não desista dos seus sonhos, seja paciente, suporte as adversidades e lembre-se de que o Senhor, Deus, é fiel.
A paciência na palavra de Deus não é simplesmente ficar parado esperando, mas é esperar com fé e confiança, acreditando que Deus está no controle mesmo quando nada parece acontecer. O apóstolo Paulo escreveu que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Isso quer dizer que a esperança é o fruto de quem aprendeu a esperar em Deus. Veja o exemplo de Abraão. Deus prometeu a ele que seria pai de muitas nações, mas essa promessa levou quase 25 anos para se cumprir. Abraão não viu o tempo como inimigo, e sim como uma oportunidade de continuar confiando no Senhor. Ele não murmurou, não desistiu, e a Bíblia o chama de o pai da fé. Abraão esperou, mas não ficou parado. Ele continuou servindo, obedecendo e confiando. Essa é uma lição poderosa para os pré-adolescentes que vive em uma geração de tudo rápido, vídeos curtos, respostas imediatas, internet veloz, mas Deus trabalha diferente, ele forma o nosso caráter durante a espera. A paciência nos ensina a crer mesmo sem ver, e é isso que transforma a espera em esperança. Quando a Bíblia diz em Números 23:19 que Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ela nos lembra de que o Senhor cumpre o que promete. Pode demorar para nós, mas o tempo de Deus é perfeito. Então, professor, conclua essa parte dizendo algo assim aos alunos. A paciência não é um peso, mas um treino da fé. Quando esperamos em Deus, Ele fortalece nossa esperança. E a esperança cristã não é um desejo vazio, é a certeza de que Deus fará o que prometeu mesmo que ainda não tenha acontecido. B. O desafio diário de ser paciente. Somos desafiados diariamente a ter paciência. A paciência gera em nós uma habilidade de aprender com os erros, rever as situações e retomar os objetivos. A paciência nos faz seguir em frente. Lembram de Abraão? A paciência nos faz crer contra a esperança. A paciência é um ingrediente essencial para uma vida plena de comunhão com Deus e com o nosso próximo. Portanto, aceite o conselho. Seja paciente. Quem aqui já perdeu a paciência hoje? Talvez com um colega, com um irmão, até com Wi-Fi travando. Pois é, ser paciente é um desafio de todos os dias. A paciência não é algo que a gente aprende de uma vez e pronto. É algo que Deus vai formando em nós, pouco a pouco, nas pequenas situações do cotidiano. A paciência é uma virtude que amadurece com o tempo e as experiências e nos ajuda a aprender com os erros. Apesar de antes de reagir e seguir firmes, mesmo quando as coisas não saem como planejamos, a Bíblia nos ensina que devemos alegrar-nos na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar na oração. Isso mostra que a paciência é uma escolha consciente, um exercício espiritual que nos aproxima de Deus. Quando o texto de Romanos 8:25 diz que se esperamos o que não vemos com paciência, o aguardamos, o apóstolo Paulo está ensinando que a verdadeira paciência nasce da fé. Ou seja, quem confia em Deus não precisa se desesperar com o tempo, porque sabe que ele está agindo mesmo quando não parece. Aqui o professor pode dialogar com a turma. Você pergunta assim: vocês lembram de Abraão? Ele enfrentou o desafio de esperar 25 anos pela promessa de um filho. Imagine quanta paciência ele precisou. Mas sabe o que manteve Abraão firme? A confiança de que Deus é fiel e cumpre o que promete. E isso também se aplica à vida dos pré-adolescentes. Esperar o tempo certo para crescer, amadurecer, conquistar algo, ou ver Deus responder uma oração, tudo isso faz parte do treinamento espiritual da paciência. A paciência é uma virtude que também afeta os relacionamentos. Quando somos pacientes, tratamos melhor as pessoas, evitamos conflitos e demonstramos amor cristão.
É por isso que Romanos 15:5 chama a Deus de Deus da paciência e da consolação. Ele é o exemplo supremo da paciência conosco. Ser paciente não é ser fraco, é ser sábio. A paciência é a força que vem de Deus para reagir com calma quando tudo dentro de nós quer desistir. É um ingrediente essencial para viver em paz com Deus e com as pessoas. Por isso, aceite o conselho bíblico, seja paciente. C. Não andeis ansiosos. O apóstolo Paulo instruiu os filipenses a apresentar a Deus todas as preocupações por meio da oração, sempre com o coração agradecido. Ser paciente nos proporciona a capacidade de encontrar soluções para situações difíceis. Fortaleça a sua esperança em Deus. Lembre-se diariamente que Ele está ao seu lado para ajudá-lo a vencer os desafios com paciência. A ansiedade é o contrário da paciência, tá? Ela quer tudo agora, sem esperar o tempo de Deus. Mas a Bíblia nos ensina um caminho diferente, o caminho da confiança. Em Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo aconselha: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e com ações de graças. Essa passagem foi escrita por Paulo e ele estava preso, mas ainda assim ele falava sobre paz e gratidão. Isso mostra que a verdadeira paciência não depende das circunstâncias e sim da confiança em Deus. A palavra ansioso significa estar dividido, ter a mente repartida, ou seja, quando estamos ansiosos, nossos corações se dividem entre medo e a fé, mas quando somos pacientes, o coração se firma em Deus. Explica aos seus alunos que a ansiedade muitas vezes aparece quando queremos resolver tudo sozinho, mas a paciência nos ensina a entregar as preocupações ao Senhor. A oração é o antídoto da ansiedade. Quando oramos com fé e gratidão, o Espírito Santo nos enche de calma e confiança. Você pode ilustrar assim, como se estivéssemos segurando uma mochila muito pesada, cheia de preocupações. Quando oramos, é como se entregássemos essa mochila para Deus. Ele passa a carregar para nós e ficamos mais leves para seguir o caminho. Paulo completa dizendo que quando fazemos isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira paciência, esperar sem se desesperar, orar sem desistir e confiar sem duvidar. A paciência e a oração andam juntas. Quando você sentir ansiedade ou medo, converse com Deus. Ele entende, ouve e age no tempo certo. Lembre-se que quem confia no Senhor pode descansar porque Deus está sempre no controle. Ponto 2. A paciência é um estilo de vida. A paciência é uma qualidade de que deve fazer parte do estilo de vida do cristão. Quem é paciente desfruta de uma vida rica de benefícios em todas as áreas. A paciência e o autodomínio. Um dos efeitos benéficos de ser paciente é adquirir o autodomínio. Quem é paciente desenvolve a capacidade de controlar a forma como reage às determinadas provações. O paciente não se desespera quando as coisas não saem do seu jeito, nem desiste de confiar no Senhor. Se você perceber que o seu estilo de vida é de alguém que só vive impaciente, então está na hora de decidir mudar. Peça ao Senhor que ajude você a desenvolver a virtude da paciência. E eu que estou aqui gravando esse vídeo agora, nesse momento, está tendo uma obra na frente da minha casa. E tem que ter paciência. A paciência está diretamente ligada ao autodomínio. E o autodomínio é o controle de nossas atitudes, palavras e reações. Gálatas 5:22, a paciência faz parte do fruto do Espírito. Porque diz, o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, que é a paciência, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Essa passagem mostra que a paciência
paciência não é apenas um comportamento externo, mas uma obra do Espírito Santo dentro de nós. A palavra longanimidade, usada por Paulo no original grego, significa literalmente ânimo longo, ou seja, alguém que demora a se irritar, reage com calma, mesmo quando é provocado. Ter paciência não é ser passivo, é ter força interior para controlar suas emoções, é escolher agir com sabedoria em vez de reagir por impulso. A paciência nos ajuda a controlar os impulsos, a pensar antes de agir e a confiar que Deus está cuidando de tudo, mesmo quando algo foge do nosso controle. Isso é autodomínio, é o Espírito Santo ensinando o nosso coração a não ser dominado pela raiva, ansiedade ou pressa. Você pode dar um exemplo prático aqui para os adolescentes. Imagina alguém zombando de você na escola. A vontade é responder na mesma hora, não é verdade? Mas o autodomínio que vem do Espírito Santo te ajuda a respirar fundo e a reagir com calma. Isso não é fraqueza, é força espiritual. Quem vive impaciente vive cansado, mas quem decide ser paciente experimenta paz porque entende que Deus está no controle, mesmo quando as coisas não saem como planejado. Então, conclua a aula dizendo assim aos alunos: se você perceber que está impaciente com tudo, com os amigos, com os pais, com a escola, é hora de pedir ajuda ao Espírito Santo. Ele pode mudar o seu coração e te ensinar a viver com calma, confiança e domínio próprio. A paciência não é natural, é espiritual. E quando o Espírito Santo habita em nós, ele passa a ser o nosso estilo de vida. B. Os sofrimentos produzem a paciência. As dificuldades que o crente enfrenta produzem a paciência. A paciência, por conseguinte, produz a experiência. Essa, por sua vez, produz esperança. Assim, o crente espiritual demonstra a paciência como um estilo de vida. É nas dificuldades que a paciência cresce. É como um músculo. Se não for exercitado, não se fortalece. E o sofrimento é justamente treino que Deus usa para amadurecer o nosso coração. Em Romanos 5, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo ensina algo profundo. A tribulação produz paciência, a paciência a experiência, a experiência a esperança. E em outras palavras, as provações não vêm para nos destruir, mas para nos transformar. Cada desafio é uma oportunidade de confiar mais em Deus e reagir com fé em vez de desespero. A palavra tribulação significa pressão, como o esmagar de algo. Isso mostra que, assim como o suco só sai quando a uva é espremida, a paciência só aparece quando somos provados. Mas veja, o que acontece na sequência? A paciência produz experiência e a experiência gera esperança. Ou seja, quem passa por lutas com fé aprende a confiar e essa confiança se torna uma marca do caráter cristão. Você pode ilustrar para os pré-adolescentes assim: quando você enfrenta algo difícil, como uma injustiça, um problema em casa ou uma decepção, é natural ficar triste, mas se você reage com paciência e ora, está treinando o seu coração para confiar mais em Deus. Depois, quando outro problema vier, você já vai saber que Ele é fiel. Isso é experiência. O salmista também entendeu isso quando disse: mas eu confio em Ti, Senhor. Digo, Tu és o meu Deus. Os meus dias estão nas Tuas mãos. Ele sabia que Deus controla o tempo da dor e do tempo da vitória. E Provérbios 14, 29 reforça: o longânimo é grande em entendimento, mas o de espírito impaciente mostra loucura. Em outras palavras, quem aprende a esperar com paciência demonstra sabedoria, mas enquanto quem se desespera revela imaturidade. Então, conclua aos seus alunos dizendo: ser paciente nas dificuldades não é fingir que está tudo bem, mas é decidir confiar que Deus sabe o que está fazendo. A paciência não nasce dos dias fáceis, e sim das lutas. Quando aprendemos a esperar com fé, a dor deixa de nos abater e passa a nos amadurecer. É assim que a paciência se torna parte do nosso estilo de vida. Ponto 3. Sendo pacientes na tribulação. O problema que você enfrenta
dá ao Espírito Santo a oportunidade de produzir em você o fruto da paciência. A. Não se desespere. Nosso Senhor ensinou aos seus discípulos que seríamos afligidos com atribulações, mas não deveríamos ser perturbados. Ele prometeu voltar para buscar a sua igreja a fim de que todos estivessem juntos para sempre no mesmo lugar. Precisamos ter paz em nossos corações e acreditar na vitória proposta por Deus para a nossa vida. É natural que a gente se assuste quando passa por dificuldades, mas a Bíblia nos ensina que o desespero nunca é o caminho. O caminho é a confiança. Em João 14, do 1 ao 3, Jesus disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E quando eu for, eu vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Essas palavras foram ditas momentos antes de Jesus enfrentar a cruz. Ele sabia que tempos difíceis viriam tanto para ele quanto para os discípulos, mas deixou uma promessa de esperança. Ele voltará. Ou seja, Jesus não prometeu ausência de problemas, mas presença de paz durante as tribulações. Então, explica aos seus alunos que o desespero é o resultado da falta de fé no controle de Deus, enquanto a paciência é a prova de que confiamos nele mesmo quando não entendemos tudo. E o apóstolo Paulo reforça em Romanos 5 que a tribulação produz paciência, paciência, experiência. Essa esperança é o combustível que nos mantém firmes, mesmo quando parece que tudo está demorando. Você pode dizer algo como: Deus não desperdiça sofrimento. Cada situação difícil é uma oportunidade para o Espírito Santo produzir em nós o fruto da paciência. É como uma semente. Quando tudo ao redor parece escuro, ela está sendo transformada por dentro para florescer depois. Ensine também que o desespero rouba a visão da vitória, mas a paciência alimenta a fé. Jesus sabia que os discípulos sentiriam medo quando ele fosse embora. Por isso disse: não fiquem perturbados. Ele queria que eles tivessem paz no coração, porque o futuro estava nas mãos dele. Mas para os pré-adolescentes que enfrentam suas próprias tribulações, bullying, dúvidas, conflitos familiares, insegurança, é importante entender que a paciência é o descanso da alma em meio ao caos. Quando o medo quiser te dominar, lembre-se, Jesus prometeu voltar e até lá ele cuida de você. Não se desespere, porque o mesmo Deus que acalmou a tempestade com uma palavra é o Deus que está no barco da sua vida. Fique em paz e espere nele. B. Seja paciente. Ao final do sofrimento, a paciência produz no crente a confiança firme em Deus. Esse é um dos motivos pelos quais o crente enfrenta as adversidades. Você já percebeu como é fácil perder a paciência quando as coisas fogem do nosso controle? Como você reage quando precisa esperar? Seja uma resposta, uma mudança ou até uma promessa de Deus. Deixe os alunos refletirem após e diga: seja paciente, é uma das maiores provas de maturidade espiritual. A paciência mostra que você confia em Deus, mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo. Em Romanos 12:12, o apóstolo Paulo nos orienta: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Essa frase, embora curta, é poderosa. A exegese do texto revela que a palavra pacientes aqui, que vem do grego, significa permanecer firme sob pressão. Ou seja, ser paciente não é cruzar os braços, é esperar passivamente, mas ficar firme, confiando que Deus está agindo mesmo que nada pareça acontecer. Explica aos seus alunos que Deus usa o tempo de espera para fortalecer a fé. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, o coração do cristão é moldado nas provações. A paciência é o que nos impede de desistir no meio do processo e nos ensina a ver a fidelidade de Deus em cada detalhe. Você pode ilustrar com um exemplo simples. Imagina uma semente plantada na terra. Ela não brota no mesmo dia. Primeiro vem o tempo da escuridão, da chuva, do silêncio. Mas quando o tempo certo chega,
ela rompe a terra e cresce. Assim é o crente paciente. Ele confia em Deus e que está trabalhando mesmo quando parece que nada está acontecendo. Quando o cristão aprende a esperar com fé, ele descobre que a paciência gera confiança inabalável em Deus. A tribulação pode até balançar, mas não derruba quem está firmado no Senhor. Então, professor, você pode dizer para os seus alunos: Deus está ensinando você a esperar o tempo certo para tudo. O tempo de crescer, de entender, de conquistar. Ser paciente não é perder tempo, é aprender no tempo. A paciência é o solo onde nasce a confiança. Quanto mais você espera com fé, mais aprende a descansar em Deus. Ele nunca se atrasa, trabalha em silêncio, no tempo perfeito. Por isso, não apresse o que Deus está preparando. Seja paciente e confie. O final o que espera será melhor do que você imagina. Dinâmica. O tempo certo. O objetivo dessa dinâmica é ensinar que a paciência é esperar com confiança, entendendo que Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas. Materiais necessários: balas ou chocolates, um para cada aluno, um relógio ou cronômetro, uma caixa ou envelope decorado para guardar os doces, uma Bíblia aberta em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Como fazer? Comece o desafio. Entregue uma bala para metade da turma e diga que eles podem comer na hora. Depois mostre a caixa de doces e diga para os outros alunos: essas balas são para quem conseguir esperar até o final da dinâmica. No momento certo, vocês receberão algo melhor. Durante a aula, dê continuidade normalmente ao estudo, sem mencionar a caixa novamente. Observe as reações. Alguns alunos vão ficar ansiosos, outros talvez reclamem ou tentem negociar. No final da aula, revele o propósito. Abra a caixa e entregue uma bala maior ou um chocolate melhor para quem esperou. E em seguida pergunte: como foi esperar sem saber o que viria? Quem se arrependeu de não ter esperado? Foi fácil ou difícil confiar que valeria a pena esperar? A aplicação bíblica. Leia com a turma Romanos 8:25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Explique. Ser paciente é como confiar que Deus tem algo preparado mesmo quando não sabemos o que é. A diferença é que, na vida real, a recompensa não é só um doce, mas algo muito maior: o cumprimento das promessas de Deus no tempo certo. Finalize com Eclesiastes 3:1 e diga: tudo tem o seu tempo determinado. Deus não atrasa, Ele prepara. Quando aprendemos a esperar com fé, Ele nos dá o melhor e o tempo dele é sempre perfeito. Frase para encerrar essa dinâmica: a paciência é o espaço entre a promessa e o milagre. É o tempo em que Deus trabalha no nosso coração. Conclusão na revista: a paciência é o resultado do nosso relacionamento com Deus. Que tenhamos a fé fortalecida no Senhor. A paciência produz esperança e fortalece a fé. Abraão esperou e viu Deus cumprir a promessa. A paciência é um estilo de vida que traz paz, autodomínio e sabedoria nas relações. E nas tribulações, a paciência é o que nos mantém firmes e constante, confiante no Senhor. Conclua com uma aplicação prática. Toda vez que você se sentir impaciente, lembre-se: Deus não se esqueceu de você. Ele está trabalhando mesmo no silêncio. Ore, confie e espere. Porque quem aprende a esperar em Deus nunca se decepciona, apenas amadurece. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui para mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.